texto. E por incrível que pareça, esse texto está mais por onde o evangelho foi pregado no tempo de Jesus. Se a gente olhar na janela 10:40, a gente vai perceber que, por exemplo, Jerusalém, para cada 20 habitantes, um é cristão. Ou seja, é 5% apenas de cristãos. Na verdade, não é 1%, é 0,05. É a cada 2.000 habitantes tem um que é cristão. Aí, às vezes, pode ser católico ou pode ser evangélico. E quando Jesus ele chama para a gente fazer essa obra de missões, essa seara, aí eu perguntar aqui para Maria, a igreja tem feito missões como deveria? Eu digo, não estou falando que somente Boa Vista. Falar a igreja de Cristo, de modo geral. Nós temos feito o que deveríamos pregar o evangelho realmente? Não. Porque existem muitos que ainda estão dispersos na igreja. A responsabilidade do reino de pregar, de fazer o ID, de fazer discípulos, não é somente de uma pessoa. É do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é constituído por várias pessoas, vários membros. E todos nós fomos comissionados para essa grande missão. Todos nós fomos comissionados para levar o ID. Ah, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, faça o ID onde você estiver. Faz o ID. Ah, eu trabalho. Faz o ID no teu trabalho. Porque com certeza ali alguém vai ser tocado por Jesus. Faz o ID aonde tu passar. Ah, eu estou passando na parada de ônibus. Faz o ID ali. Jesus pode alcançar ali também. O poder dele não está limitado. Faça só a sua parte, meu irmão. Porque eu vejo que muitas pessoas têm vergonha, têm medo de falar de Jesus. Meu irmão, o que Jesus fez para você? Para você ter medo. Ele não te salvou. Ele te deu a graça, a misericórdia de ser salvo. Isso já é mais do que suficiente para você ir lá e pregar o evangelho. Eu quero que essas pessoas também conheçam o Cristo que me salvou. E eu quero que elas sejam salvas também. E isso é responsabilidade nossa. E graças a Deus nós temos uma igreja que é missionária. A Assembleia de Deus, a AD Brasil, é missionária. Ela investe em missões. Mas também precisa de pessoas disponíveis. Disponíveis para ir, disponíveis para ofertar. Disponíveis em todos os sentidos. Disponíveis para orar. Infelizmente tem cristãos que nem oram por missões. Nem oram pelos missionários que estão sofrendo lá fora. Porque tem muitos que estão sendo perseguidos, mortos, maltratados. E vocês, dentro de 4 paredes, não conseguem imaginar a dimensão disso. Mas que possamos exercer o papel que Jesus nos chamou para exercer, que é pregar, fazer discípulos entre todas as nações. Glória a Deus. E aí, Raiz, o que você me diz sobre essa situação? A gente canta tanto hino missionário, né? Tanto hino maravilhoso, até o hino da harpa, eu quero trabalhar para o meu Senhor. E às vezes a gente não presta atenção, né? Canta como a palavra fala, né? O povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. As pessoas às vezes cantam e não sabem a seriedade do que você está cantando. Você está cantando para Deus te levar lá para a África, cuidado que Deus te pega uma hora e te manda para lá. Mas eu tô brincando. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é da seriedade da seara. O ID não é para quem quer. O ID é para quem aceita Jesus. A gente já falou isso aqui no início. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você é filho de Deus? Pronto. Não dá para escapar mais. Não dá, você não tem mais para onde fugir. O ID é para todos. Nós precisamos compreender que a mesma graça que me alcançou precisa alcançar outros. Porque se eu estivesse no lugar daquele que está lá, preso dentro de um país onde o evangelho não pode entrar, clamando por socorro, por esperança, eu queria que alguém chegasse para mim. Eu queria que alguém tivesse a coragem de ir me resgatar. Me falar de um Jesus que salva, que liberta, que cura e que leva para o céu. Às vezes o senhor falou da empatia mais cedo, a gente quer que os outros sejam empáticos conosco, mas e nós? Né? Inclusive, a palavra nos ensina que nós devemos fazer com o outro aquilo que queremos que façam a nós. Sim. Também diz que se de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. É muito bom quando a gente experimenta alguma coisa, vai a algum lugar muito divertido e a gente pensa naquelas pessoas que ficaram, às vezes da família. Poxa, eu queria que fulano estivesse aqui. Eu acho que o caxiri que o senhor deve ser muito bom, o senhor quer que a gente coma. Inclusive, mas a gente pensa nas pessoas, né? É assim que a gente tem que pensar da graça.
eu sei o valor da graça que ela tem na minha vida. Eu entendo e experimento desse presente diariamente. Então, eu preciso desejar isso para os outros também. E aí, eu preciso entender que, apesar de eu não conseguir ser como o pastor Antônio, que foi, né, para fora do país, mas missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem, com os pés dos que vão. Você não tem condições de ir, mas tem como colaborar? Aí você pode dizer assim, eu não estou em condições de colaborar como eu gostaria, mas você tem joelhos. Então, ajoelhe, ore, interceda por aquelas almas e pelos missionários que precisam muito de intercessão. A gente já falou de intercessão aqui, como Jesus Cristo valoriza a intercessão. A intercessão não é um simples ato de orar pelo outro, é um ato de amor. É um ato de amor, porque você usar o seu tempo de oração para falar em prol de outra pessoa é realmente ter o amor de Deus. Aqui a nossa lição diz assim, a dimensão da seara. A Bíblia diz, a seara é grande. O próprio Jesus confirmou a dimensão dessa seara, grande. Não apenas em extensão, como também em importância. Né? A dimensão continental da seara exige que todos os cristãos que se sintam responsabilizados em sair da acomodação da vida e agir em prol do reino. Né? E o próprio Paulo ele diz em Atos 20 e 24, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. E como você disse, pregar o evangelho não é uma opção do crente. Não existe, pessoal, pelo amor de Deus, não existe o dom da pregação. Eu já li a Bíblia várias vezes, já estudei a Bíblia várias vezes e eu nunca encontrei. E se eu não encontrei, você também não vai encontrar o dom da pregação. Você vai encontrar, quando você ler a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim, e se eu anuncio ou se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque foi-me imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Não é uma opção, como você disse. O mundo é dividido em dois grupos: coração missionário e coração perdido. Ou você é coração missionário, ou você é coração perdido. Não tem outro. Eu estou aqui no meio. Não. Ou você é o coração missionário, ou você ainda é um coração perdido. Porque imagina, a sogra de Pedro, ela era uma pessoa enferma. Mas após a cura, ela automaticamente, tem uma Bíblia, tem um dos evangelistas que diz que ela imediatamente passou a servir a Jesus. Então a gente observa então que tem essa dimensão. Agora o efetivo da seara que eu acho interessante, porque o próprio Jesus diz assim, os trabalhadores são poucos. Maria, o próprio Jesus disse que os trabalhadores são poucos. O que a gente aprende com isso? São poucos os disponíveis, são poucos os que dispõem a fazer o ID do Senhor. Infelizmente, isso é uma realidade ainda da nossa igreja, de pessoas que estão ali só para ocupar banco. As pessoas pensam, não, eu estou fazendo muito, venho para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo certinho. Mas Jesus não te chamou só para isso não, meu irmão. Jesus te chamou para pregar. Jesus te chamou para levar o amor dele. Paulo vai dizer que nós fomos chamados, nós fomos comissionados para reconciliar outras pessoas porque nós já fomos reconciliados com o Pai. E aqui já desmistifica aquela história. Eu não tenho chamado. Eu vou ficar quieto aqui porque eu não tenho chamado, eu não sei qual é o meu chamado, o Senhor não falou qual é o meu chamado. Isso é para todos. É para todos, pregar é para todos. Não existe exceção de ninguém. Jesus não disse, eu vou colocar só os pastores para pregar. Não, ele disse é para todos. Todos que quiserem vir, todos que quiserem me seguir, terão que pregar. Pregar com sua vida, pregar com o seu falar, pregar com as suas atitudes, pregar em todos os sentidos da nossa vida. Então, se você ainda não tem a disponibilidade, se você ainda não se disponibilizou para o Senhor, se disponibilize, meu irmão, porque você é vaso e você pode ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Imagina que privilégio é saber, alguém foi alcançado por Cristo porque eu decidi falar do amor do Senhor. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Jesus me salvou e ele também salvou aquela vida. É o privilégio, meus irmãos, falar de Jesus.
que possamos todos os dias orar, clamar por pessoas que trabalhem na obra, por pessoas disponíveis, porque tem muitos que acham que, já tem outros fazendo. Irmão, Jesus chamou você também. É claro que se você não fizer, Jesus levanta outros. Jesus não precisa da gente para o seu poder agir. Mas ele escolheu te usar, meu irmão. E você negligencia isso quando você diz, não, vou ficar quieto aqui. Não negligencie o que Jesus entregou nas tuas mãos. Se ele entregou nas tuas mãos é porque ele te capacita. É porque ele quer te usar. Então não se cale quando outros estão falando. O mundo está gritando aí. Não se cale. Martin Luther King, se eu não me engano, vai dizer, eu não me espanto com o silêncio, com o grito dos maus. Eu me espanto com o silêncio dos bons. Não se cale. Porque o inferno está gritando. O inferno não está de brincadeira. E Jesus não chamou o cristão para ficar de brincadeira também. Jesus chamou para nos posicionarmos diante do reino. Disponibilizarmos a nossa vida para ele. É fazermos como Isaías. Isaías viu a glória do Senhor. Ele reconheceu, Senhor, ai de mim, que eu sou pecador. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que ele diz quando se disponibiliza? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque não tem como, irmãos, conhecer a glória do Senhor e não querer que outros conheçam também. Conhecer o ministério da salvação. Porque isso é uma bênção nas nossas vidas. E precisamos compartilhar isso a outros. Glória a Deus. E outro ponto aqui, Raíssa, diz assim que é a necessidade desses obreiros. O próprio Jesus disse, rogai. Esse rogar, clamar, é interceder, é derramar lágrimas. Rogai ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros para a sua seara. O que você tem para dizer para nós? Eu falo assim porque o Jockey Clube 1, sua congregação, é uma congregação missionária. É uma congregação que há mais de 20 anos que eu conheço, é uma congregação missionária, e quem congrega ali termina sendo impactado por missões. Por que Jesus, o que levou Jesus a dizer assim, orem, intercedam para que outros, para que o rei, para que o Senhor envie missionários? Nós dizemos que para Deus não há nada impossível, e de certo é, mas a gente observa que quando o povo para de orar, a gente limita a ação de Deus. Porque se o povo não orar, a ação, que ela já até falou que o inferno está gritando, a ação maligna ela vai começar a dominar. A igreja precisa clamar a Deus e se posicionar para que o nosso grito, o nosso clamor, o nosso choro, a nossa ardência por missões chegue ao coração de Deus. E eu estava notando aqui, pastor, que o comentarista ele começa mostrando primeiro a dimensão da seara. Jesus deixa claro que a seara é grande, aí ele vai falar que poucos são ceifeiros, e depois ele conclui dizendo que nós precisamos rogar. Se nós começarmos primeiro a nos disponibilizarmos, a gente já diminui essa necessidade. E se a gente começar a orar por pessoas que não são cristãs, tem muita gente no mundo que é talentosa. Tem muita gente no mundo que sabe falar, que sabe cantar, pregar através da música, que tem muitos talentos que estão servindo Satanás. Nós precisamos orar por essas pessoas, para que elas venham, para que elas recebam a salvação e sejam um trabalhador do meu lado. Porque a gente, às vezes, reclama que, como ela falou, os bancos estão cheios e tem muita gente nos bancos e poucas pessoas nos cargos, né? E essas que estão nos cargos estão sobrecarregadas. A gente usa essa situação dentro da realidade da igreja, dentro do templo em si, para poder exemplificar essa situação de missão. Mas é só um pedaço da realidade, né? São poucos os que querem trabalhar dentro da igreja, como são poucos os missionários também. Mas, ao invés de nós só ficarmos nos queixando, por que nós não vamos orar para que Deus salve algumas pessoas que estão lá no mundo, para que ela venha trabalhar aqui conosco? E se nós nos disponibilizarmos para trabalhar para o Senhor e orarmos por aqueles que estão no mundo, vai diminuir os que estão lá e vai aumentar o efetivo. Aí, problema resolvido. A gente só precisa olhar para a receita que está na Bíblia. Quando eu fui ser missionário na região de Uiramutã, aconteceu um caso interessante, muito interessante esse caso. Eu não tinha jovens na igreja,
Nós éramos bem pouquíssimos. Quando eu cheguei a assumir a igreja era com pouquíssimos crentes, e esses crentes eram, na maioria, adultos, ou então crianças. E eu fui convidado, olha só, para ir numa igreja católica. Mas na comunidade lá tinha uma igreja católica e me convidaram para me ir na igreja católica levar uma palavra no domingo pela manhã. E quando eu cheguei lá, eu vi um jovem, o nome desse jovem até é Jucimar. Esse jovem muito atuante dentro do culto católico. Ele ia lá com a líder, conversava e ela orientava ele. Ele ia lá fora, buscava água, e aquele negócio, e organizava, e arrumava um banco, e arrumava outro negócio. E eu olhando, e eu falei no meu coração, Senhor, como eu gostaria, eu preciso de um jovem como esse daí, trabalhando comigo ali na igreja. Porque eu só tenho adultos e só tenho crianças. Eu preciso de um jovem desse, que eu possa contar com ele. Senhor, levanta, envia um jovem para que possa me ajudar. Isso eu falei no domingo. E quando foi no culto de quarta-feira, chuta lá quem estava no culto. Ele. O Jucimar. Preguei. Quando estava terminando o culto, eu fiz o convite. Chuta quem aceitou Jesus. O Jucimar. Estava pensando só nessa oração. Pensando só nessa oração. E eu, depois de outros tempos, assim, Jucimar, eu orei pedindo igual a você, mas Deus, que é perfeito, mandou você. Ele faz além daquilo que nós pedimos. Além do que pedimos, eu pensei. Então, quando nós pedimos realmente, Deus usa. Agora, o grande problema é que a igreja, como acho que você que falou, e você também falou aqui, a gente ora por tantas coisas e esquece de orar pelo principal, que é missões. Missões, a gente tem que acordar por missões. Na hora do almoço, na hora de orar pelo café, ore por missões. Pessoal, eu sempre oro. Todas as vezes, Senhor, abençoe os nossos dizimistas, ofertantes e nossos missionários. Porque eles devem estar na nossa oração. Se a gente fizer isso, Deus é maravilhoso. E a pessoa daqui a uns dias, eu estou falando aqui, e quem sabe daqui a alguns anos, eu posso estar aqui dizendo, olha, naquele dia a Maria Eduarda esteve aqui e a Raíssa. Pois é, pessoal, quando vocês encontrá-las por aí, não chamem de Raíssa nem Maria Eduarda, chamem missionários, respeitem. Respeitem, porque agora são missionários da casa de Deus. Minhas irmãs, nós chegamos ao final aqui da nossa programação. Eu quero deixar aqui a oportunidade para você fazer seus agradecimentos. Eu quero já de antemão agradecer. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, seu paizinho que me deu a liberdade de falar com você, e o nosso pastor Manuel também, que é o vosso líder. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque, como eu já disse, e eu sempre reafirmo isso, é um privilégio falar do Senhor e principalmente falar com Ele, porque Ele se faz presente aqui, Ele esteve presente aqui em todos os momentos, na irmã Raíssa, no Senhor, pastor Antônio, na minha vida. E é um privilégio falar de Cristo. E agradeço a minha família, porque eu dizia, elas às vezes, isso de madrugada, pastor, se levanta, vai orar por mim. Vai orar por mim. Aí elas, tá, vou orar. Eu disse, já orou por mim? Aí era apelando já, misericórdia. Aí eu disse, vai lá, ora por mim de novo. Que eu preciso da oração. E glória a Deus, porque Deus levanta pessoas para orar por nós. Glória a Deus que se levantem mais ceifeiros para essa grande seara, porque realmente é preciso. Agradeço ao pastor Manuel, Zona Sueli, que me liberaram aqui para estar aqui. São uma bênção na minha vida e na minha família. Agradeço aos meus líderes, porque eles também estão orando, intercedendo por mim. Toda a família da sede, todo Rosa, porque eles também são muito importantes para mim. São parte da minha caminhada com Cristo. Eles que colaboram. Às vezes a gente está desanimado. É por isso a importância de congregar. Às vezes a gente está tão triste diante de algumas circunstâncias. E tem ali um irmão, nossa, aquele irmão ali, aquela irmã ali está servindo, e eles também passam por problemas. Isso reanima a gente, isso dá força pra gente continuar. É por isso que nós precisamos de Cristo uns dos outros, é por isso que ele constituiu a igreja, e isso é maravilhoso. Bem, e não obrigado. Esqueçam de orar por missões. Raíssa, muito obrigado, Deus abençoe, obrigadão mesmo de coração, você, sua família. Um abraço para o seu paizinho, que é uma bênção, né? Meu amigo, guardo no coração sempre. E é o pastor Antônio Gilson, obrigado. Fique aí para você fazer suas considerações. Também quero agradecer, né?
Isso, quando eu me empolgo, pastor, se deixar... A gente costuma falar muito de Deus em casa. Então, um tá lendo a Bíblia, aí interrompe o que o outro tá fazendo. Olha, eu aprendi isso aqui hoje. E a gente gosta muito de falar sobre a palavra. E esse momento aqui, para mim, foi um presente do céu. Agradecer ao meu pastor Antônio Gilson, a missionária Adelaide, os meus superintendentes que estão sempre ali, né, trabalhando em prol da IBD, nos ajudando. E as minhas companheiras também, as outras professoras das senhoras lá que trabalham juntamente comigo. Agradecer ao Senhor pelo convite, né, de ter entregado a gente essa missão, de estar aqui ao seu lado falando desse tema, que foi muito bom. E eu queria deixar uma última palavra para você. Se você ouviu tudo o que a gente falou aqui, se isso ficou no seu coração, e você está refletindo acerca de missões, e pode agora estar pensando assim, tudo bem, eu errei em não ter feito missões antes, não ter orado, mas eu não sei o que fazer agora. Não tem problema. Chegue para o dono da obra e pergunte a ele o que fazer, que ele vai mostrar para você, porque já aconteceu comigo. Adolescente ali, falei para o Senhor, já perto da juventude, Senhor, não sei o que fazer, não sei no que eu sou boa e eu no que o Senhor quer me usar, mas estou aqui. Não demorou muito, começou a aparecer situação lá, começou a aparecer cargos e Jesus foi me capacitando. Então, se você não sabe como fazer a obra, como fazer missões, peça ao Espírito Santo, ele vai te conceder, ele é o dono da obra, ele cuida de tudo. Amém, pessoal? Foi um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir e não esqueça de compartilhar. Fazendo isso, quanto mais nós compartilharmos, quanto mais comentarmos, quanto mais curtirmos, maiores serão as chances de outras pessoas também assistirem e serem alcançadas por esta palavra. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, no nome de Jesus.